Nos últimos tempos, os alertas da Defesa Civil têm sido cada vez mais frequentes e é essencial saber como agir diante dessas situações. Na última sexta-feira, tivemos a passagem de tornados pela nossa região, que estavam no radar dos meteorologistas. Então, desde o momento em que o alerta chega até as atitudes que podem garantir a segurança de todos, a informação é a melhor forma de prevenção. Para conversar com a gente sobre como se proteger em caso de temporais, tornados e outros desastres naturais, a gente recebe o diretor da Defesa Civil de Chapecó, Walter Parisotto. Parisotto, muito obrigada por ter vindo. É uma semana de bastante trabalho para vocês, né? Desde a última sexta-feira e desde sempre, né? Quando a gente fala de alerta, né? A gente falava de previsão, quando a gente vê previsão do tempo, sabia que tinha temporal, que tinha tempestade. Os órgãos públicos sabem um pouco mais do que a gente até. O que fazer com essa informação? Né? Nós, simples mortais, que não estamos desse outro lado aí de fazer toda essa conjectura de tudo que está acontecendo. Muito boa tarde. Boa tarde. Então, a informação, ela é o melhor fator de prevenção para os desastres, principalmente esses eventos extremos de origem eólica, que é o que afeta a nossa região aqui. São os mais perigosos para nós, os mais frequentes, e que não há nenhum meio de nós evitarmos que eles ocorram. O que a gente precisa fazer é tornar as pessoas mais resilientes, tornar as edificações mais resistentes, que é o único jeito de evitar que um evento extremo, que faz parte, né, do nosso ambiente aqui desde sempre, né, assim, eu ouço as pessoas falar, está aumentando. Não, nós estamos vendo mais. Né? Esse tornado de agora no Paraná não foi nem o mais mortal, nem o mais destrutivo. Nós já tivemos outros no passado e que as pessoas acabam esquecendo, porque não é o tipo de fenômeno que acontece todo dia, mas que quando acontece são absolutamente destrutivos e mortais. A gente não quer causar pânico aqui, né? Mas o objetivo é esse, é informar. Vem a previsão de tempestade, está se formando tornado, estamos nessas regiões mais próximas, saímos de casa, não saímos de casa, fecha-se escolas, porque daí mexe uma parte muito sensível, né? E aí a decisão tem que ser dos governos, né? Do poder público. O que fazer assim para melhorar um pouquinho, né? A gente tem conseguido, né, fazer um trabalho cada vez melhor, mas o que a gente pode fazer nesse sentido? Então, né, começando como você falou, sem causar pânico, né, até porque eu não sou dessa teoria alarmista, né? Não vejo que a gente está, né, caminhando para o apocalipse, não. A gente está até melhorando, né, a nossa percepção frente a essas tempestades. Mas nós estamos numa região em que elas fazem parte da nossa vida. É fato, né? Fato. Nós temos 400 horas ano de tempestade aqui na nossa região, que nos colocam na segunda região em que mais acontece isso no mundo. Vamos lá, algumas dicas bem práticas, né? Principalmente com relação a eventos de origem eólica, que, como eu disse, é o nosso maior problema. Os tornados, de um modo geral, né, eles aconteceram 88 já esse ano. Né? Eles acontecem com bastante frequência e eles têm períodos. O período de tornados era a transição, outono para inverno e agora primavera para verão. É nesses dois períodos do ano que acontece. A primeira grande dica, ela vai contra o que a maioria das pessoas estão fazendo hoje. Tempestades e tornados não são fenômenos instagramáveis. Não é para ir na janela e ficar filmando, porque aí você está se expondo à possibilidade de ser atingido, né, por um objeto que vai vir... Sim, porque se você está na frente, né, se você está gravando, você não tem nada na sua frente, né? Então pense assim, se nós temos uma tempestade que é capaz de quebrar um galho, destelhar uma casa, né, de, às vezes, arrastar um veículo. Sim, muitas ali, pelo menos aqui na vizinha, no Paraná, a casa de alvenaria, né? Ali o tornado ele foi um dos mais intensos já registrado, né? Um F3, que os ventos vão a 250 km por hora. Então, foi muito para o pessoal aqui da nossa região que conviveu com o Xanxerê. Imagine quase o dobro da velocidade do vento, né? Da força do vento. É um poder muito destrutivo. Né, muito destrutivo, mas eles acontecem. Esse que aconteceu em Diri Cerqueira, se tivesse passado por uma área urbana, também seria tão trágico. Mas vamos lá. Nós já tivemos uma morte registrada esse ano, né, aqui em Vendavais, porque as pessoas se abrigam debaixo de árvores.
Galhos de árvores, eles são um dos primeiros a serem afetados, principalmente quando essa árvore está isolada. Quando ela está protegida dentro da floresta, ela se protege. Quebram menos árvores dentro da floresta do que isolada. Principalmente na beira de rodovia, Exato. né? Araucárias. Tem algumas espécies que elas não são resistentes ao vento. Então, nós tivemos um óbito registrado porque a pessoa foi se proteger e se abrigar embaixo de árvores. Embaixo de árvores não é o local absolutamente para se abrigar. Em casa, fechem as janelas, né? De preferência, se tiver duas venezianas e janelas, fechem as janelas. Se tem a janela de vidro e tem uma cortina, coloque a cortina, porque se um objeto atingir o vidro, não vai projetar os estilhaços na pessoa. Não vá para a janela filmar. Né? A possibilidade de ser atingido por um pedaço de telha, por um pedaço de madeira a 100 km por hora é muito grande. Então, afaste-se de janelas. Havendo risco de tornados, os nossos tornados, comumente, eles acabam destruindo telhados, estruturas, mas, via de regra, aquelas estruturas que são de alvenaria com laje, via de regra, são mais resistentes. Mesmo as casas de madeira, geralmente o banheiro é uma das áreas que é toda ela composta por alvenaria. Sempre costuma ser um bom abrigo. Uma das melhores posições para se colocar no frente a um tornado, se posicione junto a uma parede cega que não tem janelas e abaixe o seu corpo, né, e proteja-se contra os impactos. Via de regra é isso. Né? Não temos fórmulas, não tem estrutura que não permita que os desastres que eles ocorram. Sim. Saiam da rua, né? Tente sair da rua e abriguem-se. Né? Mas isso é muito legal, né? Porque isso são coisas que a gente até pode saber, mas não lembra, né? Então, não gravar, não ficar embaixo de árvore. Não sair da janela, não ir para a janela. E tem um absurdo que às vezes as pessoas abrem a janela, sabe? Para registrar com mais intensidade. Mas essa foi ótima. Aí você está se expondo a um risco, né, absurdo. Desnecessário. Olha só, o vento que arranca uma telha dessa e destrói uma telha, retorce uma estrutura de metal, o que não vai fazer no nosso pobre corpinho? Né? Então, eu acho que o risco ele já existe por si só. Né? Não há por que nós aumentarmos ir lá e dimensionar esse risco numa escala maior do que ele já é naturalmente. Mas essas informações foram muito importantes. Dá para falar muito sobre isso, né? Walter Parisotto pode voltar outras vezes aqui para a gente continuar esse papo e falar cada vez mais para a gente sempre estar preparado. Né? A prevenção nunca é demais. Muito obrigada pela tua participação e volte sempre que precisar alertar, sem alardear, conte com a gente aqui na NDTV Record. Nós não estamos caminhando para um apocalipse, isso faz parte da nossa geodinâmica, não é alarmismo, só temos que nos adaptar. A natureza não vai se adaptar a gente, nós que temos que adaptar a natureza. É só aprender. Muito obrigada.